E no treino livre 2 para o GP do Japão 2025 da Fórmula 1, a gente teve infelizmente um acidente muito grave com o Jack Doha, mas parece que esse acidente foi causado por uma estratégia dele. Vamos explicar como foi esse acidente e quais foram as possíveis causas. Bora lá! Estamos no final de semana do GP do Japão 2025 da Fórmula 1, terceiro de 2025, e a gente sabe que desde 2024, quando o Jack Dohan assumiu a Alpine com a saída de Ocon, que já estava com o contrato assinado para a Haas agora em 2025, o Jack Dohan vem sendo muito pressionado, ainda mais depois que foi anunciado o Colapinto, que ia ocupar só uma brecha ali na Williams em 2024, Franco Colapinto foi anunciado como piloto reserva da equipe para 2025. E desde então, esse menino, Jack Dohan, vem numa pressão, meu amigo, absurda. As redes sociais da Alpine, o que elas postam coisas do Colapinto não tá escrito. Então, esse é o contexto do menino. Aí a gente chegou no GP agora do Japão, o terceiro do ano, como eu comentei. Jack Dohan não mandou bem nos dois primeiros GPs. No primeiro, na Austrália, abandonou. No segundo, nos treinos, se envolveu em acidente e na sprint também com o nosso menino Gabriel Bortoleto. Tomou punição pra caramba, tomou ponto na carteira. A vida do Jack Dohan literalmente não está nada fácil. Aí a gente chegou agora pro GP do Japão, 3 treinos livres, não vai ser um final de semana com sprint. Aí, nesse contexto todo, a Alpine faz o quê? Colocou o Hirakawa, que é o piloto de teste deles, e lembrando que todas as equipes têm que colocar em um número estipulado de sessões pilotos reserva de teste nos treinos livres. Aí a Alpine, para cumprir essa regra, fez o quê? Colocou o Hirakawa, em vez de colocar no lugar do Gasly, colocou no lugar do Jack Dohan, ou seja, de 3 treinos livres, o Dohan só vai participar de 2. E para piorar a situação de Jack Dohan, no primeiro treino livre que o Hirakawa acabou guiando o carro do Dohan, o Hirakawa ainda mandou bem. Fez um tempo ali que colocou ele na 12ª colocação, já que ele fez só 0,8 a mais que o Lando Norris, que foi o primeiro colocado desse primeiro treino livre, fazendo 1,28,5. Então o Hirakawa fez ali 1,29,3, alguma coisa ao redor disso. Então, Dohan já tá pressionado. Aí o cara vai lá, pega o carro dele e fica em 12º. Vocês estão entendendo? Então, esse é o contexto que a gente chegou no treino livre 2, que é o tema desse episódio. Chegamos no treino livre 2. Jack Dohan foi pra pista, fez as suas primeiras voltas ali, e ele fez tempos na casa de 1,31, alguma coisa assim. Já adiantando, os tempos bons do treino livre 1 foram 1,28,5, e nesse treino livre 2 seriam no final dele da casa de 1,28 baixo, nem meio, na casa de 1,28,1, 1,28,2. E o Jack Dohan fazendo 1,31, 2 segundos e meio, 3 segundos acima, já posso te adiantar que eram tempos terríveis comparado ao próprio Hirakawa, que fez 1,29,3, 2 segundos a menos do que o Jack Dohan estava fazendo. Aí, Jack Dohan adotou uma estratégia que foi, diz a lenda, várias notícias, várias coisas acabaram surgindo na internet, no Twitter, no Instagram e tudo mais, depois que esse acidente aconteceu, que foi que o Jack Dohan estava treinando no simulador fazer a curva 1 do GP do Japão, no circuito ali de Suzuka, sem fechar o DRS. E aí, fazendo um parênteses aqui, explicando um pouquinho sobre o DRS. Como que o DRS funciona? Ele só é aberto quando o carro de trás está com 1 segundo, ou melhor, menos de 1 segundo do carro da frente. Isso eu tô falando de uma corrida, de um GP, de uma sprint e tudo mais. Nos treinos livres e na classificação, ele fica liberado, porque os carros vão para a pista e aí eles vão acionar sempre o DRS para fazer uma volta rápida. E o DRS, ele é ativado nessas regras que eu comentei, menos de 1 segundo do carro da frente uma corrida, e nos treinos livres de classificação liberado, ele é acionado através de um botão no volante. Então, se o piloto não apertar o botão do DRS, o DRS não abre.
E, ô Moa, mas e o contrário? Como que o DRS fecha? O DRS pode fechar através de 3 situações. Primeiro, então, o DRS está aberto, o piloto está acelerando. Se o piloto pisar no freio, o DRS fecha sozinho. Primeira situação, piloto pisar no freio. Segunda situação, se o piloto tirar o pé do acelerador, não precisa nem pisar no freio, se ele tirar o pé do acelerador ou tirar um pouquinho o pé do acelerador e o carro cair de mais de 10% da sua velocidade, é considerado meio que uma frenagem, mas sem apertar o freio. Então, o DRS é desativado, ou seja, a letra do DRS fecha. Segunda situação, se o piloto desacelerar. Terceira e última situação é o piloto apertar o botão no volante. Então, nessas 3 situações, o DRS é fechado. E o que o Jack Dohan tava testando no simulador? Que nessa curva 1, como é uma curva rápida, que os pilotos fazem ela, a maioria de pé embaixo, o Jack Dohan estava testando fazer ela com o DRS aberto. Com isso, ele entraria mais rápido na curva e poderia ganhar alguns décimos ali. Obviamente que precisaria de mais downforce, porque para o carro fazer uma curva, porque depois tem a curva 2, 3. Para o carro fazer a curva numa velocidade maior, tem que ter um downforce maior ainda. Só que parece que o downforce não estava tão agressivo assim, porque no simulador dava certo, segundo que as informações que a gente teve do Jack Dohan. Ele estava conseguindo fazer essa curva sem fechar o DRS no simulador. Só que aquela coisa, né? Treino é treino, jogo é jogo. No simulador é uma coisa, mas na pista é diferente. Chegamos no treino livre, começo do treino livre, Jack Dohan foi fazer a mesma coisa que ele estava fazendo no simulador, entrar na curva 1 com o DRS aberto, e aí relembrando, por que ele deixou o DRS aberto? Porque lembra que os pilotos faziam essa curva de pé embaixo? Então naquelas 3 situações do DRS, o Jack Dohan não pisou no freio e ele não desacelerou, porque os pilotos fazem ela de pé embaixo. Então o único jeito do DRS fechar nessa curva que o Jack Dohan tava, na curva 1, era ele apertar o botão ali do DRS no volante. Só que como ele foi testar o que ele estava fazendo no simulador, ele não apertou. Entrou com o DRS aberto, não tinha pressão aerodinâmica suficiente, o carro acabou rodando e batendo. Pelo que eu vi, 50 G a força que ele bateu. Não sei se essa informação é verídica, mas alguns lugares que eu vi falaram na casa dos 50 G. Foi uma batida muito forte, ainda bem que o Jack Dohan, ainda bem que os carros da Fórmula 1 hoje em dia estão muito seguros. Então tá tudo bem com ele. Com o carro não tá nada bem, porque o carro foi praticamente destruído, mas o mais importante, vamos ser honestos, é que o Jack Dohan tá bem. Agora, dito isso, vou dar minha opinião. Primeiro, o Jack Dohan fazer isso já mostra o quanto que ele tá sendo pressionado nessa Alpine. Porque se ele não tivesse nessa situação, ele não tentaria isso, vamos ser bem honestos, não tem ninguém fazendo isso. Então, ele tentaria o que todo mundo tá fazendo, fechar o DRS no final da reta antes da curva 1 e fazer ela pé embaixo com o DRS fechado. Primeira situação. Segunda situação, Jack Dohan vacilou também, né? Ô menino Dohan, pra que fazer isso no começo do treino livre? Você já perdeu o treino livre 1, o Hirakawa já ficou em 12º. Por que você não esperou o treino livre 2 inteiro? Faz lá igual todo mundo tá fazendo, vê o resultado. Aí, nessa madrugada de sexta pra sábado, vai pro treino livre 3. Entendeu? Aí no final do treino livre 3, você tenta. E também não entra com tudo. Dá uma maneirada ali na velocidade. Ele entrou, se eu não me engano, com uns 330 por hora, gente. Ô, Jack Dohan, me ajuda a te ajudar, cara. Me ajuda a te ajudar também. Você quer entrar naquela curva a 330 e você não quer rodar? Ah, é difícil também, viu? Mas assim, eu entendo a pressão, eu entendo o porquê que o Jack Dohan escolheu fazer isso. Porque ele tá muito pressionado, gente. Quando você tá muito pressionado, você vai pro box, provavelmente é isso que tá acontecendo. Ele vai pro box, aí todo mundo já começa a olhar meio assim,
O engenheiro já mostra e falou, cara, você tá errando aqui, o Gasly tá bem desse jeito aqui. E o cara tá pressionado, é o trampo dele, a vida dele, é o sonho dele tá ali. Ele vai tentar alguma coisa. Então a tentativa, eu entendo. E até concordo, pô, vai tentar. Mas precisava tentar no comecinho do treino 2. Ou seja, ele já perdeu o treino livre 2. Vai saber se ele vai, se esses caras vão arrumar esse carro, pegar, sei lá o que vão fazer, pro treino livre 3. Entende? E aí agora fica toda uma zoação também. Aí o cameraman da Fórmula 1 vai lá no... filma o Colapinto, aí filma o Briatore, sabe? Toda essa situação de novo. Mas é isso. Isso foi o que aconteceu, então foi uma estratégia do Jack Dohan. Infelizmente não foi acertada, e aí agora essas são as consequências. Essa pressão vai aumentar mais ainda agora, porque é a consequência de dar errado uma estratégia tão ousada que foi a que ele fez. Pô, na minha opinião, poderia ter feito sim, mas lá no treino 3, no final, no meio do treino 3. Não, no começo do treino livre 2, aí não dá, né? Mas e você, o que achou dessa situação? Achou muito ousada essa tentativa do Jack Dohan? Ou não, você concorda comigo que ele tinha que fazer mesmo? Só um momento, a hora que não foi a mais correta possível. Deixa aqui nos comentários, aproveita, se inscreve aqui no Reaceleração para não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!